Olá, sou o Valdir Stornagel e nós somos Diálogos de Esperança. Somos uma expressão da Igreja brasileira em busca de um diálogo fraterno, relevante para o nosso testemunho em nossa sociedade brasileira. Olá, sou Cláudia Moreira, somos Diálogos de Esperança. Diálogos de Esperança é uma iniciativa da Visão Mundial, Editora Ultimato, Aliança Evangélica, Tear Fund. E vemos assim como uma expressão da unidade da igreja e dessa forma fazendo esse testemunho real e significativo. Boas-vindas também a quem está nos assistindo pela primeira vez ou já esteve conosco outras vezes, nos assistindo ou nos ouvindo. E já te convidar para nos seguir nas mídias sociais, se você ainda não faz, ou também divulgar aí para quem você conhece, para que esse diálogo possa trazer mais pessoas. Estamos no Instagram, você nos encontra diálogos.esperança, estamos no YouTube, Diálogos de Esperança, e também estamos no Spotify. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda a nos seguir. Se você teve a oportunidade de acompanhar os nossos episódios anteriores, você percebeu que a gente está, nessa temporada, conversando sobre uma experiência significativa para um grande grupo de brasileiros que estiveram presentes no 4º Congresso de Evangelização Mundial, que é o Lausanne 4. Lausanne é um movimento a nível global que tem como foco a missão da igreja nas suas mais diferentes dimensões e que tem como foco a evangelização mundial. Pioneiros nessa caminhada de Lausanne, nós temos o próprio Billy Graham, John Stott, mas também na América Latina, René Padilha, Samuel Escobar. E recentemente na Coreia se reuniu uma grande quantidade, né? Um grupo enorme de pessoas, mais de 5.000 pessoas, vindas de 200 diferentes países do mundo, representando essa igreja evangélica. Nós temos, de fato, 3 grandes grupos, digamos, de cristãos no mundo no qual nós vivemos. Temos a Igreja Católica Romana, temos a Igreja Ortodoxa com seus diferentes patriarcados e temos uma multidão, né, de igrejas evangélicas espalhadas no Brasil e em muitos lugares do mundo. Lausanne 4 foi um momento de encontro dessa igreja. O episódio de hoje quer pensar um pouco sobre a missão dessa igreja num mundo virtual. Um mundo que passa do analógico para o virtual. E essa tem sido uma das ênfases de Lausanne. Por isso, a conversa de hoje é sobre esses caminhos missionais da igreja no mundo de hoje, no mundo virtual. E para essa conversa, Valdir, hoje nós temos a Melissa, vou contar um pouco mais sobre ela, e o Rodrigo, estão muito engajados aí com o tema. Então, primeiro, agradecer, Melissa, Rodrigo, muito obrigada em nome de Diálogos de Esperança por aceitar o nosso convite. Melissa Reveles está aí no Rio de Janeiro, casada com Eliel, ela é cientista política, hoje estuda Direito, tem uma paixão por missões, atuando como voluntária no CRU Campus por muitos anos, atualmente representa o Indígitos Brasil. Depois quero que você conte um pouco mais para a gente sobre Indígitos. E o Rodrigo Pegoraro é engenheiro civil, graduado em teologia, atua como coordenador do Efeito Prisma, também contar para a gente, e obreiro no Labri Brasil, está em Belo Horizonte. E Valdir e eu estamos aqui em São Paulo, então um pouco aí representando também essa multiforma da nossa igreja. Então, de alguma forma, nós estamos até concretizando um pouco dessa virtualidade, né? Mas, para mim, eu estive presente em Lausanne 2, 3 e no 4. Essa ênfase em novas gerações e essa ênfase também no digital, para mim, é uma das marcas desse último encontro de Lausanne. O próprio líder maior do movimento de Lausanne, o Michael O, num dos desafios dele para o movimento de Lausanne,
2050, né? 2050, ele enfatizou muito o virtual, né? O digital, o mundo caminha para o digital. Como que a gente vive essa transição do analógico para o virtual? O que significa a missão da igreja no mundo digital? Vocês se movimentam nesse mundo. Expliquem para nós como que vocês entendem esse momento que a gente vive e desenhem um pouco esse desafio que nós vivemos no atual momento. Vocês conseguem ensinar um velhinho aqui sobre como a gente pode fazer isso? Rodrigo, podemos começar com você? Podemos, pode ser. Valdir, eu estava dando uma olhada no relatório do status da Grande Comissão e grande parte dos assuntos abordados lá realmente são sobre o mundo digital que a gente está vivendo hoje. E hoje mais de 60% das pessoas em todo o mundo estão conectadas de alguma forma na internet, né? Esses dados são recentes, já faz tempo que a gente ouve sobre a digitalização do mundo, desde o surgimento da internet, mas é verdade que nos últimos 10 anos isso tem mudado de forma brusca, né? Quando a gente observa as curvas, por exemplo, da África, da Ásia e da América Latina em relação à digitalização, o número de usuários da internet cresce quase que exponencialmente. Então, de certa maneira, o trabalho da igreja é reconhecer o que está acontecendo, é perceber que grande parte das novas gerações, né, estão hiperconectadas. Essa é a linguagem que muitos dos jovens falam, das crianças. Muitas crianças já nasceram nesse universo. Então, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, reconhecer que isso já é parte da realidade, né? No relatório, aponta também uma comparação entre o surgimento da imprensa com o surgimento da internet. E acho que uma diferença grande entre as duas coisas é que a primeira foi motivada por questões religiosas e questões voltadas, relacionadas ao evangelho, à distribuição da Bíblia, e a segunda não. O surgimento da internet, em primeiro lugar, não está relacionado a isso. Mas a gente precisa, como igreja, reconhecer que isso está acontecendo. E a gente precisa pensar sobre como a gente vai marcar nossa presença digital, né? Melissa, você vai entrar nessa conversa? Entra na conversa. Vou entrar. Dando corpo aqui, o Rodrigo já falou, né? A igreja realmente ela precisa entender que cada dia mais o digital, né, a internet, ela marca presença nas nossas vidas e nas vidas das novas gerações, né? A minha geração viu essa transição, né, entre o mundo analógico e o mundo digital. A gente podia sair da internet e as novas gerações já nasceram dentro da internet, né? E a gente precisa entender que o uso que a gente faz, né, do ambiente virtual, ele não é bom nem ruim, né? Mas ele vai ser dado da forma como a gente utiliza ele. E eu acho que é um campo muito promissor e um campo muito vasto que a igreja precisa utilizar com mais intencionalidade para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que a gente consiga levar o amor de Deus, né, para outros povos e para pessoas que utilizam a internet todo dia, o dia inteiro, né? Então, eu acredito que a gente tem muito a viver e a ganhar utilizando das estratégias digitais. Melissa, bom, tá aqui, é uma realidade, né? Rodrigo falou, você disse, né, a sua geração viu essa transição, as outras gerações já nasceram em algo posto real. Agora, pensando na igreja, começar aí com o Rodrigo, bom, claro, a gente tem essa realidade, o mundo digital, ele existe, ele está aqui, né? Quando a gente fala mundo digital, até tão virtual falar isso, né? Mas é onde nós estamos hoje. Mas a igreja também tem, como o Valdir falou no início, tem muitas faces, né? E muitas formas históricas. Então, como é isso, né? Como é difícil caminhar com essa igreja do mundo analógico para um mundo virtual? Existe mesmo essa transição, está 100% no mundo virtual?
E por que o mundo virtual assusta? E se assusta, né? Vamos ver. E assusta quem, né? Isso. E porque eu acho, Cláudia, digamos, eu vou falar para vocês, para essa geração mais nova, sociologicamente falando, a igreja acaba sendo uma das instituições mais conservadoras do mundo, certo? A igreja é esse lugar de refúgio, né? E acaba sendo muito lento, devagar, né? Então, assim, de repente a igreja se sente atropelada. Eu acho que a gente viu isso na pandemia, de repente, Sim. né? A igreja, ela tem dificuldade de fazer transições. Aliás, eu acho que ela tem, né? Tem, né? Mas como que vocês olham, né, para a experiência de vocês, olham para essas igrejas mais lentas, mais devagares, mais históricas, mais Analógicas. analógicas, conservadoras? Rodrigo. Cláudia, assusta, hein? Me assusta muita gente, né? Mas eu entendo que existe um lugar mesmo de preocupação. Acho que a nossa preocupação maior pode estar talvez em questões sobre eclesiologia e o quanto de fato do virtual pode substituir a experiência real dos irmãos em Cristo, né? Do corpo de Cristo. O quanto dessa experiência pode ser simplesmente substituída pela experiência virtual. Mas aí, de repente, por exemplo, a gente teve o episódio da pandemia, Covid-19, que forçou a igreja no mundo todo a viver algo que algumas igrejas em outras situações, por exemplo, de perseguição ou com algum problema geográfico, já enfrentavam, que era a necessidade de se reunir virtualmente, já que não dava para reunir presencialmente. Mas eu penso que a razão por que assusta é porque a igreja não está liderando esse movimento. A igreja não está puxando essa revolução na sociedade. Essa revolução ela é informacional, ela é relacional, ela não é eclesiástica, ela não é teológica, em primeiro lugar. Então é como se a igreja tivesse que reconhecer uma mudança muito grave, muito grande no mundo, e agora entender como a gente vai se posicionar em relação a isso. E eu estava pensando em como a gente pode pensar sobre isso, né, sobre fazer a igreja de maneira virtual, sem entrar em pormenores de eclesiologia, porque aí eu sei que sempre vai ter gente que vai concordar ou discordar. Eu estava pensando sobre a questão de bondade, verdade e beleza. Pensando assim, hoje, por exemplo, nas redes sociais, é muito comum que os crentes apontem a bondade, falem coisas boas, mas sem beleza. E isso, de certa forma, não cativa os olhos das pessoas que passam. Aí qualquer outra coisa que falar de forma mais bela chama mais atenção. Ou às vezes a gente fala coisas belas, mas a gente fala essas coisas belas sem verdade. Esse é o maior problema das redes sociais, né? Tem muita coisa bonita, mas não necessariamente essas coisas são verdadeiras. Ou às vezes a gente crente está falando a verdade, só que está falando a verdade sem bondade. E a gente vê um monte de pastor, crente, influenciador digital brigando, se expondo na internet, criticando um ao outro publicamente, em nome da verdade. Então eu acho que o trabalho da igreja é fazer um trabalho de apologética mesmo, apologética cultural. A gente precisa definir o que o evangelho ensina a gente sobre ética, para a gente entender como viver no mundo digital. De repente, Cláudia, a gente até vai precisar entrar um pouco mais nisso que o Rodrigo está falando. Mas antes disso, eu ainda queria que a Melissa me explicasse aí um pouco mais. Melissa, quando na noite de celebração dos 50 anos, lá em Lausanne 4, né, a gente teve um momento onde a gente contou histórias, né? O pessoal mais antigo foi lá para frente, lembrando de histórias do passado. Eu tive o privilégio de estar lá, né? Depois a gente teve uma transição. O Michael O, que é esse que eu mencionei antes, que é o líder global de Lausanne, ele desafiou o movimento a olhar para 2050. Né? E uma das palavras-chave para ele foi: na evangelização mundial, o digital vai ser essencial. Eu acho que você e eu escutamos isso de forma diferente, né? De repente, quando eu escuto isso, eu ainda pergunto assim, mas e aí, como é que vai funcionar esse trem, né? Como é que vai ser isso, né? Quando você escuta isso, você já tem
jeitos de processar isso, dizendo, mas isso vai funcionar assim. Como é que vai funcionar? O que você pensa quando você ouve assim, 2050 o digital vai ser essencial para o crescimento da igreja, para a expansão da igreja, para a missão da igreja? Bem, então, né? Eu acho que a pergunta primeiro que a Cláudia tinha feito, né, e como o Rodrigo bem colocou, assusta, né, nesse primeiro momento, realmente. E é a gente entender que até 2050 quantas coisas vão mudar e podem mudar, principalmente dentro do cenário das igrejas, né? Quando o Michael Moore, ele fez esse desafio e esse chamamento realmente, né, para a gente entender como o digital ele vai ser importante, eu diria até em parte essencial, dentro do cristianismo e dentro do cenário de evangelização mundial, eu compreendo, né, que Deus ele tem dado as estratégias para a gente e as ferramentas para que a gente consiga alcançar as pessoas através do digital. E eu entendo também que tudo isso não só assusta, como traz um sentimento muito grande dentro das igrejas de despreparo, né? Por não compreender como utilizar as ferramentas que já estão postas para gente, para que isso seja usado para proclamar o evangelho e a salvação de Cristo. E eu, particularmente, ao ouvir o desafio do Michael Moore, eu senti o meu coração fervilhando realmente e pensando em várias alternativas e várias hipóteses que a gente já conhece e que a gente vai conhecer nos próximos anos para que a gente possa proclamar o evangelho. E a gente já consegue ver dentro de vários ministérios, como Indígetos e outros, esse desenho, né? E esse caminho realmente através de todas as estratégias digitais. Eu acredito que a igreja, né, cada vez mais, ela vai entender o papel dela dentro de todo esse vasto mundo que é o digital e ela vai conseguir se encontrar, né? E eu desejo de todo o coração que até 2050 a igreja esteja liderando realmente dentro desse mundo digital e ela consiga, né, alcançar as pessoas através das ferramentas que a gente já tem. Porque é uma realidade que já está posta, não só para as próximas gerações, mas para a nossa geração mesmo, ela já está posta. A gente utiliza da internet todos os dias da nossa vida. E com o passar do tempo, né, eu acredito que a igreja realmente vai ter que compreender como utilizar tudo isso em prol do reino, né? Então, assim, com meu coração, eu fico fervilhando, né, cheio de ideias. E eu acredito que todos os irmãos, né, até os que não compreendem tão bem o digital, eles vão conseguir, aos poucos, entender essa ferramenta poderosa que a gente tem em nossas mãos. Obrigada, Melissa. E eu, continuando a conversa, vou passar agora para o Rodrigo. E uma coisa que você coloca já no fim, né, como utilizar em prol do reino. Porque o Valdir falou, eu ouvi dessa forma me perguntando como fazer. E você termina dizendo, você fala que tem muitas ferramentas, né, lógico e tal, mas a resposta é utilizar em prol do reino. Como utilizar em prol do reino. E então, Rodrigo, quero até voltar um pouco no que você, na sua última resposta, porque uma dimensão desse evangelho, que teve o desafio de dizer o evangelho em 2050, né, o digital vai ser essencial, fundamental para a expansão do evangelho, certo? Em 2050 ou até 2050, esse evangelho, ele tem uma dimensão muito pessoal, né? Essa dimensão do relacionamento, a dimensão do comunitário, do gente com gente. E a outra dimensão, quando a gente pensa na missão, né? E aí pensando no evangelho, missão, essa missão ela é concreta, né? A gente encarna, foi o que Jesus nos ensinou, ele encarnou e nos chama também a nos encarnarmos, né? Então tem um lugar, tem um endereço, né? Aí. Mas você fala também, olha, bondade, verdade, beleza. E como a gente aprende a ter ética, né? Viver ou aprender essa ética para viver
no mundo digital? Você está vendo que eu estou emendando uma pergunta na outra, porque eu estou doida para saber a resposta e seguir no seu comentário. Mas é isso, né? Esse mundo digital ao qual você se refere, dizendo é preciso ter bondade, verdade, beleza e ética, e esse evangelho que é relacional, comunitário, e a missão que ela nos requer encarnar, né? Então, como que é isso? Como a gente pode viver isso, essa realidade, no mundo virtual? Cláudia, esse é um desafio mesmo, porque, por exemplo, alguns meses atrás eu escrevi um texto para o Prisma, que chamava Sai do Twitter e Vem para a Mesa. Porque, de fato, parte essencial do Evangelho tem a ver com questões encarnacionais. Cristo, Deus, né, se fez carne, não se fez um byte, né, não se fez um código de programação, não se fez robô, mas se fez homem. E parte do evangelho essencial tem a ver com comunhão, com relacionamento, inclusive em estar presente junto. É por isso que eu acho que a gente não pode cair na armadilha. É uma das investidas aí do tecnicismo, por exemplo, a gente reduzir toda a experiência da realidade à experiência virtual. Isso não pode acontecer. Aí talvez alguém mais velho fique com dúvida, às vezes, nos novos termos e pense, nossa, mas isso parece tão distante da minha realidade. Mas não é tão distante. Por exemplo, antigamente, para você orar por alguém presencialmente, para que essa pessoa ouvisse a sua oração, você só podia fazer isso em loco, estando com a pessoa no mesmo lugar. Mas depois de um tempo, com a invenção do telefone, por exemplo, você pode orar de um lado, e o que chega do outro lado não é a sua fala, a sua voz. São bytes codificados lá, que vão ou por via de sinal por antena ou por satélite hoje em dia. E aí, do outro lado, eles simulam a sua voz. Ou seja, é uma oração virtual. E a gente não tem dificuldade em aceitar que isso é aceitável, né? Que eu posso orar por uma pessoa no telefone. Mas isso não substitui, de fato, todo tipo de experiência dentro da relação evangélica. É por isso que eu penso que o virtual ele tem que apontar para o real. A ideia da missão, por exemplo, pela internet, ela tem que trazer a pessoa para dentro da vida real do evangelho. É claro que a ética não é uma regra única para todo mundo, tem contextos e contextos. Tem igrejas que talvez, é o caso da pandemia, por exemplo, onde a gente sabia que não podia estar reunido presencialmente junto, então você aceita a possibilidade, por exemplo, de cear na sua casa com a sua família, mas sem estar presencialmente reunido com o resto do corpo. Algumas pessoas não aceitam, mas outras já aceitam. Mas você aceita receber a palavra, receber a bênção, receber uma oração. Então, de algum nível, tem as diferentes aplicações para isso. É por isso que a ética é complexa. Mas a gente precisa pensar que o relacionamento virtual não pode substituir a experiência completa da realidade. Pelo contrário. Então, essa ideia do sai do Twitter e vem para a mesa é porque eu estava presenciando um monte de briga teológica no Twitter. E então, a gente conversando dentro da equipe do Prisma, a gente pensou, vamos escrever algo sobre. Porque os crentes têm um número de telefone um do outro. Então, para de brigar publicamente no Twitter, liga para o cara e fala assim, vem tomar um café aqui na minha casa. Então, olha no olho, lembra que aquela pessoa do outro lado da tela não é um perfil, não é um número de seguidores, mas é uma pessoa que tem família, que tem sonho, que tem desejo, que tem as suas próprias lutas, suas próprias dificuldades e, antes de tudo, é um irmão em Cristo. Né? E para isso, muitas vezes, a gente precisa ver a pessoa cara a cara para se lembrar. Então, eu acho que a resposta para isso seria difícil de criar uma lei sobre, mas a ideia de que o virtual não pode substituir toda a experiência real. Em certo sentido, precisa conduzir a igreja para uma experiência real. Você evangeliza a pessoa, aponta para ela o evangelho e convida ela a viver uma vida de realidade com você. Obrigado, Rodrigo. Eu estou tentando processar, né? E eu acho que aquilo que você falou responde em parte, né? Eu queria ouvir a Melissa, responde em parte essa próxima pergunta que eu ia fazer para você, né, Melissa? Porque eu acho que uma das coisas que também nós vimos muito em Lausanne 4 é que a igreja, ela se tornou essa igreja global. Então, isso também significa que ela se tornou uma igreja multicultural, né?
tem gente de tudo que é jeito, né? Tem gente que se veste de diferente maneira, tem gente que come comida diferente, com diferentes sabores, né? A igreja é esse lugar da mistura, né? A gente tem... como que você vê isso desenhando? A igreja é o lugar onde o velho e o novo convivem, onde o analógico e o virtual convivem, na missão também. Como que você vê essas coisas acontecendo até na vida real? Eu nem sei, né? Digamos, de repente na tua própria convivência, na tua própria igreja, como é que a gente faz essas construções para que a gente evite abismos e estabeleça a mesa, para usar a imagem que o Rodrigo estava falando, né? E na mesa que tem lugar para os diferentes. Então, eu acho que essa mistura, se assim eu posso dizer, entre o virtual e o analógico, né? Entre as pessoas que são mais velhas e as pessoas mais novas, todos esses espaços, eles cabem, eles convergem dentro da igreja. Eu achei muito interessante a fala do Rodrigo, porque é realmente isso, né? O ambiente virtual, ele não vai substituir o ambiente real, né? Não tem como. Eu acredito que o face a face, né? Eu caminhar junto com o meu irmão pessoalmente, eu estar ali com ele, não é substituído pelo ambiente virtual. A gente entende, né, que as estratégias e as formas que a gente pode utilizar do digital, eles vêm realmente para diminuir distâncias, né, para que a gente alcance pessoas que às vezes a gente nem sabia que a gente poderia alcançar, mas ele de forma alguma vem como um substituto para o ambiente real, né? A gente está ali naquela comunhão dentro da nossa igreja local, ou estar como em Lausanne, junto com os nossos irmãos em comunhão, com irmãos de mais de 200 países, né? E a gente entende que a igreja, ela é esse local não só de acolher, mas é um local de cura e é um local de acompanhamento, né? Através do discipulado, através do caminhar juntos. E eu acredito, né, que dentro das igrejas, aqueles que são mais novos, eles podem ajudar e colaborar com os mais velhos, né? Aqueles que ainda não entendem essa realidade do virtual batendo na porta e cada dia mais ganhando espaço, não só dentro da igreja, mas dentro da sociedade como um todo, né? E eu acredito, né, que a igreja ela converge para isso, para que ela consiga abarcar todos e entender que cada um tem um papel importante. Porque a gente não pode viver dentro de um evangelho em que somente o digital dita regra, né? A gente precisa ter esse momento analógico para que a gente consiga entender que o discipulado, o caminhar junto, a igreja local, ela tem um papel fundamental dentro, né, da nossa fé, dentro do nosso caminhar cristão do dia a dia, né? Então, assim, para mim, todos esses momentos e esses ambientes e esses grupos, eles têm sim espaço dentro de uma mesma realidade, que é a realidade do cristão, que é a realidade do cristianismo no mundo, né? O virtual vem para ajudar, ele vem para nos dar mais estratégias para que a nossa mensagem aqui impacte uma pessoa do outro lado do mundo, mas ele tem que ser usado junto com a realidade analógica, a realidade do face a face com os nossos irmãos, né? Então, eu imagino tudo isso convergindo junto dentro da igreja cristã. Desculpe, Cláudia, mas é que eu queria fazer uma outra pergunta junto a isso, pode? Claro. Não, é que se eu olho para mim, né, os meus anos de ministério, em grande parte a minha agenda ministerial tem sido liberar a igreja do seu conservadorismo estético, organizacional, institucional, né? A igreja eu sempre dizia assim, olha, a gente precisa ter uma igreja para os nossos filhos. Se eu tenho que escolher uma igreja onde eu sinto confortável e uma igreja onde eles se sentem confortável, eu preciso escolher a igreja para eles, né? A igreja precisa se abrir, né? Então, assim, eu tenho uma história de brigar com essa igreja, com esse conservadorismo, né? Quando eu escuto vocês,
falando sobre os desafios da igreja para entrar nesse mundo digital, né, nessa virtualidade, eu tenho uma pergunta do outro lado, né? Eu digo, mas então, quais são alguns perigos que vocês veem? Né? Quais são alguns perigos dessa igreja entrar de cabeça nesse mundo virtual? E aí, de repente, parece que eu estou querendo fazer uma pergunta conservadora, né? Não, acredito que de forma alguma. Eu acho que ela é uma pergunta, assim, muito importante. Eu acho que ela nos leva a refletir realmente, né? Na minha visão, né, o grande problema da igreja se jogar de cabeça no digital é que a gente esquece que a gente precisa andar lado a lado uns com os outros, né? Eu gosto muito daquele versículo que fala da gente dividir, né? A gente suportar uns aos outros, né? E eu sempre imagino, né? Na minha cabeça sempre vem a imagem de uma pessoa carregando um fardo muito pesado sozinha e vem um irmão, né? Uma pessoa, um amigo, e chega junto àquela pessoa e ajuda a carregar aquele fardo, né? E eu lembro que durante o período da pandemia, pelo menos para mim, foi muito importante ter, né, o digital, poder acompanhar os cultos digitalmente, mas que alegria foi quando a gente pôde voltar para o culto presencial. Eu senti muita falta de estar com os meus irmãos, de estar com as pessoas ali naquele local, da gente estar junto, adorando em um só corpo, né? E a gente entender que, poxa, o digital me ajudou, ele foi importante, mas graças a Deus que eu tenho essa minha igreja local, que eu posso abraçar o meu irmão, que ele pode orar junto comigo, né? Que a gente pode se olhar olho no olho. Então, assim, eu acho que os perigos da igreja mergulhar de cabeça nesse ambiente, né, virtual, digital, através das estratégias e, enfim, tudo mais, é substituir, né, esse momento presencial, esse momento do real. Estou aqui com você, face a face, estou olhando para você, eu consigo te enxergar, consigo ver que você não está bem apenas com o olhar, né, posso orar junto com você. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos maiores desafios. A igreja saber dosar, utilizar as estratégias digitais, né? E também entender a importância do presencial para que a gente possa caminhar juntos. Não, acho que é uma boa síntese, né, Rodrigo? Tu tá querendo entrar aí? Quero complementar o que a Melissa falou, é muito bom. E eu estava pensando aqui, Valdir, tem vários perigos. Eu vou dar um exemplo para você. Acho que a forma mais comum do cristão hoje estar envolvido na internet, digitalmente, são através das redes sociais. Então é comum, por exemplo, que as igrejas tenham redes sociais, hoje em dia, né, divulguem suas programações e façam reuniões online, ou, por exemplo, a gente aqui, fazendo esse programa online. Só que a gente precisa entender que a tecnologia é um produto cultural humano, ou seja, apesar de ser uma dádiva da cocriação com Deus, ela tem os efeitos da queda. Por exemplo, as redes sociais, os algoritmos, eles não são neutros. Eu vou dar um exemplo claro. Na época das eleições, isso ficou evidente, porque cada pessoa, dentro de um algoritmo, ela está dentro de uma bolha. Ou seja, se você depender do algoritmo para se relacionar com as pessoas, você só vai se relacionar com pessoas que pensam parecido com você. É por isso que todo mundo, em épocas de discussão política ou quando tem alguma polêmica na internet, todo mundo pensa que está muito correto, porque vê que a maior parte das pessoas do seu ciclo pensam igual. Mas isso é uma sensação que o algoritmo traz. A outra pessoa do outro lado pensa exatamente a mesma coisa. E aí a igreja é o inverso disso. É na igreja que você tem que sentar com pessoas e reconhecer que elas são parte do corpo de Cristo, mesmo que elas tenham um pensamento muito diferente do seu, em outros assuntos. Ou seja, se a gente não pensar em como a gente vai fazer esse movimento, se a gente só simplesmente embarcar nessa jornada, nos amoldando a como que as coisas são feitas digitalmente por pessoas que não são cristãs ou sem um pensamento ético mesmo, filosófico sobre a coisa, a gente vai acabar cometendo os mesmos erros que o mundo está cometendo e vai acabar sucumbindo nesse sentido, né? Se entregando a ferramenta e a ferramenta acaba ditando como a gente faz as coisas. Por
Por isso que o trabalho é pensar, tem que pensar muito, tem que ter muito diálogo para a gente conseguir ir driblando os problemas que o mundo digital pode causar. Já engatando aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre os ministérios de vocês, ou os ministérios de vocês, né? De certa forma, o ministério de vocês está ligado com isso, com esse mundo digital, com essa igreja digital. E vocês também trabalham ferramentas, apontam para ferramentas, você usou a palavra ferramenta, né? Se referindo aí à ferramenta digital, às mídias sociais, mas vocês também apontam para ferramentas digitais que podem apoiar, né, a igreja, falando a igreja de um termo mais genérico. Então, fala para a gente um pouco sobre os ministérios de vocês, essa relação com o mundo digital, a igreja, as ferramentas, até para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? Podemos começar com a Melissa? Pode. Bem, atualmente, né, eu sou a representante do Indígitos Brasil, né, e eu também trabalho junto com a CRU Brasil, que é um ministério parceiro, né, dentro do Ministério, né, de Estratégias Digitais também. E o que a gente desenvolve dentro desses ministérios, né, porque às vezes a gente se pergunta, né, será que trabalhar com estratégias digitais é somente trabalhar com redes sociais? O que a gente pode fazer, quais são os caminhos. E o Indígenas Brasil ele tem se delineado, né, para poder ajudar não só a igreja, mas como a sociedade, né, como um todo, para entender quais são as causas, as feridas, as dores dessa sociedade e como nós, cristãos, podemos impactar a vida dessas pessoas de forma relevante. Né? Então, dentro do Indígenas Brasil, a gente sempre busca entender quais são os problemas da sociedade a qual nós estamos inseridos, né? Nossos desafios locais, né? Os problemas sociais. E a partir disso nós desenvolvemos ferramentas, né? Que são sites, aplicativos, né? Cursos, para que a gente consiga ter um impacto relevante socialmente falando. E dentro do Ministério também da CRU Brasil, a gente trabalha, né, com o desenvolvimento de sites e aplicativos que buscam também ajudar as pessoas, né, da sociedade, mas também ajudar os cristãos que possam estar passando por problemas de diversas naturezas, né? A gente tem, por exemplo, né, um aplicativo que se chama God Tools, né? A gente tem também um aplicativo, né, que é o Mission Hub, onde você pode cadastrar ali, né, pessoas que você está orando, né, e que você busca compartilhar o evangelho com elas. Então, o ideal é que sejam pessoas não cristãs, né, dentro do seu círculo de amizade ou de família. E você consegue colocar o nome dessas pessoas, você consegue colocar, né, como você tem orado por elas, se você tem conseguido apresentar o evangelho, como você tem apresentado. Né? A gente também tem sites como estouenfrentando.com, onde pessoas que sofrem com problemas de luto, né, pessoas que estão passando por problemas de diversas naturezas, encontram ali artigos e elas podem ler e se comunicar com um voluntário ou um missionário que vai conseguir dar ali uma resposta, né, trazendo um pouco de acalento, né, trazendo realmente ali o que Deus deseja falar com essa pessoa. E no Indígenas a gente também está desenvolvendo diversos aplicativos, né, diversas formas que a gente pode ter nesse mundo digital para conseguir alcançar e trazer esperança, né, trazer esse amor que vem de Deus, né, e unir esse presencial com esse virtual, né. Então a gente desenvolve também um evento que se chama Hackathon. O Hackathon do Indígenas é o maior hackathon missional do mundo, onde a gente, durante 2 dias, né, 48 horas, a gente se reúne com várias cidades ao redor do mundo e juntos, né, nós desenvolvemos assim, desafios e ferramentas para que a gente possa ajudar, né, a nossa igreja local com os desafios que elas nos apresentam, e com os temas que a gente vê também, como preservação do meio ambiente, como redução da desigualdade, né, a questão do preservação, né, do meio ambiente. Então, assim, de forma bem resumida, é isso que a gente acaba fazendo nos nossos ministérios.
Rodrigo? Bom, no efeito Prisma, a gente tem o objetivo de ajudar a igreja a conseguir sacudir, a gente fala sacudindo a poeira entre o cristianismo e a realidade. Então, a nossa ideia é fornecer recursos, sejam eles digitais ou em outras formas também, mas para que a igreja consiga entender a realidade como sendo a realidade de Cristo. Não como se o evangelho fosse só uma das áreas da vida, mas como se fosse o substrato onde toda a realidade existe, pensando que um dia Cristo vai vir e vai restabelecer o seu reino de maneira completa, né, na Terra. A gente está nesse intermédio entre o já e o ainda não, mas vai ter um momento onde esse ainda não vai mais existir, né? E eu acho que o nosso desafio hoje é um pouco diferente um pouco diferente do propósito do Indígetos. Ao invés de criar ferramenta, a gente tem criado conteúdo. Conteúdo para ajudar os cristãos a pensarem em qual é a responsabilidade deles em consumir tecnologia, qual é a responsabilidade do cristão ao criar tecnologia e como deve ser o posicionamento do cristão na realidade que está posta, né? Tanto pensando na ideia do consumo quanto na ideia da transformação da sociedade. Então essa é a proposta do Prisma, fazer o crente conseguir enxergar a realidade de uma maneira melhor e mais clara. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas precisamos terminar a conversa por agora, né? E com muita gratidão em nome de Diálogos de Esperança, Melissa, Rodrigo, que Deus continue abençoando os ministérios de vocês, para que vocês sigam abençoando a igreja, né? E a igreja brasileira, mas a igreja global também, da qual vocês participam. E um agradecimento também aí você que está nos assistindo pela primeira vez ou já esteve conosco outras vezes. Muito obrigada por nos ouvir, nos assistir. Um agradecimento à Agência Tônica, que é esse estúdio aqui, é uma parceria da Agência Tônica conosco, por isso nós podemos gravar nesse espaço tão gostoso, tão profissional. E a nossa equipe de retaguarda, a gente sempre gosta de agradecer, Lissander, Detone, Pedro Gomes, Pedro Aquino e a Esther, que estão aí. A gente vem aqui, mas quem está trabalhando por trás aí são eles. Então, muito obrigada. E, novamente, deixar o convite. Vocês nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram. Só colocar Diálogos de Esperança, Spotify, YouTube. Divulguem. Né? Se você já nos segue, divulgue. Assim que sair, né, os episódios, compartilhe. Aí, falando do mundo virtual, compartilhe com as suas redes, para que mais pessoas possam fazer parte desses diálogos que apontam para a esperança. Certo, Valdir? Certíssimo. E a gente termina hoje essa temporada, onde nós focamos sobre a experiência em Lausanne. A Melissa e o Rodrigo são representantes de toda uma geração jovem que também se fez presente nesse evento e que estão trabalhando, né, vivenciando ministerialmente na fronteira dos desafios do tempo no qual nós vivemos, e que a missão de Deus, ela é a missão que se fideliza no tempo, mas também se reinventa à medida dos desafios que a sociedade vai colocando diante de nós. Eu sinto como se a gente estivesse entrando, né, num universo sobre o qual a gente vai ter que conversar ainda muitas vezes. Se você nos acompanhou, nós falamos sobre, nos diferentes episódios, falamos sobre a igreja brasileira como parte dessa igreja universal, falamos sobre a igreja perseguida, a igreja pequena, a igreja em dificuldades e a missão da igreja que acontece nesses universos, e terminamos falando sobre esse grande desafio da missão da igreja no mundo de hoje, nesse mundo digital que cruza fronteiras, nessa realidade virtual que possibilita novos encontros e novos desafios em relação aos quais nós precisamos ter uma dimensão
de ministração sacerdotal, né, de uma ministração de cuidado, de graça e ao mesmo tempo profética. Que bom que você esteve com a gente. Nós queremos voltar a esse tema de Lausanne numa temporada posterior, onde nós vamos focalizar um pouco mais de perto questões mais profundas sobre a mensagem de Lausanne, sobre a declaração de Seul, sobre a compreensão de missão que estava presente no evento. Espere a gente, que a gente vai voltar a esse assunto, mas que bom que você esteve com a gente nesses diferentes episódios e nessa temporada. Obrigado.